Aí, como eu falei para vocês, eu só consegui estudar ah, um pouco. E esse um pouco que eu consegui estudar, infelizmente, eu não consegui levar assunto a próximo. Só que, é claro, o que eu já li sobre a tragédia do Anak Krakatoa em 2019 e o que eu já li sobre o vulcão de fogo e a erupção essa erupção que teve ali do Kilauea e muitas outras erupções aqui da Nova Zelândia, eu consegui ter uma noção. Ah, Em janeiro desse ano, quando eu estava assistindo notícia, eu me deparei com uma outra situação bem mais interessante. Eu fui apresentado ao famoso vulcão marítimo. E esse vulcão marítimo aqui eu fui apresentado, ele explodiu na cidade de Tonga, no país de Tonga. O que é Tonga? Tonga é um arquipélago sul-africano e, gente, é um arquipélago pobre. Diga-se de passagem, é um arquipélago muito pobre. E gerou uma onda gigante também, a variada da explosão, a explosão que foi terrível. Imagina se a população não tivesse sido avisada, iria arrasar a pequena ilha de Tonga. Mas mesmo a população avisando, acho que 3 pessoas morreram lá no. 6 pessoas morreram todas, acho que 4 lá em Tonga e 2 no Peru. Como eu falei, da tsunami que ele viajou. Ele viajou e ele foi causando destruição e matou no Peru e causou ainda uma, uma grave um grave problema ecológico, um desastre ecológico muito grande quando os canos de petróleo de uma produtora de petróleo explodiu. Então consegui ter uma noção. Agora esse negócio sobre placa, manto e o último placa, manto e crosta. Agora vem a última parte que eu também fui apresentado durante os estudos meus. Em dezembro de 2007, a cidade de Caraíbas foi atingida por um poderoso terremoto de 4.9. Gente, é uma magnitude excessiva que o Brasil não está preparado para uma magnitude desse tamanho. Deu no interior, mas podia ter dado talvez até em alguma cidade, talvez até. Se desse em São Paulo ou no Rio, as consequências iriam ser devastadoras. Devastadoras, sabe por quê? Foi uma falha geológica que tinha em Caraíbas. Eu descobri que tem uma falha geológica em Caraíbas, a Montes Claros, Monte Claro, na cidade de Minas Gerais. Descobri que essa falha geológica tinha. E aí eu tratei de começar a estudar. Eu descobri falha geológica no Brasil, são ativa, pode dar um tremor de terra a qualquer hora. No Japão, na Indonésia, nos Estados Unidos e nas Filipinas. Todo mundo fala sobre o Big One. O que é um Big One? Claro que o que deu aqui no Brasil não é um Big One. E esses Big One, o 9.9, que seria a escala poderosíssima por uma destruição completa de um país. Gente, deixa eu dar um adendo para vocês sobre uma situação que ocorreu no Peru em 2007. Em 2007, em agosto de 2007,
A cidade do Peru foi atingida por um tremor de terra poderosíssimo e matou muita gente, muitas pessoas. E eles estavam num culto religioso quando, sabe o que aconteceu? Durante o terremoto, diz que a infraestrutura dessas cidades que foram atingidas, e durante um terremoto, eles estavam num culto religioso, um teto de uma igreja feita de barro desabou. Aí é claro, né? Tinha 200 pessoas e algumas que se safaram, se escaparam por milagre, porque você teve gente que conseguiu se escapar, porque um teto de barro desabar em cima de pessoas. E o Peru, tanto o Chile, são países que tremem direto. Eu não sei a Colômbia e o Equador, porque eu até hoje, eu vou ver amanhã se eu consigo ajeitar meu canal, eu vou falar um pouquinho sobre os piores terremotos que teve da história. Vou falar um pouquinho sobre alguns que eu estudei. E é claro, gente, vou falar para vocês aqui no canal. Gente, eu vou falar um pouquinho, porque não tem como falar tudo, não. Não há possibilidade de eu falar tudo. Não existe condição de eu falar tudo. Então, se eu for falar tudo, eu tenho que passar até amanhã de noite aqui, e não é o meu objetivo. O meu objetivo é gravar os vídeos e ser mais egocêntrico no que eu estou fazendo. Eu não tenho o objetivo de eu gravar simplesmente e passar horas e horas comentando o mesmo assunto. Mesmo porque tem muita gente que acaba enjoando do mesmo assunto sempre. É por isso que eu faço uma mudança geralmente. Eu gravo talvez até um aleatório, que é um crime, uma parte de coisas da catástrofe da natureza, para não enjoar geralmente, porque um assunto demais, claro, para mim não enjoa, e eu vou explicar o motivo por quê, porque eu convivo com essas leituras diariamente. Eu convivo com essas leituras diariamente, então essas leituras minhas que eu leio, elas não são enjoativas. E tanto é que para mim fazer essa maratona eu tive que me preparar, porque é claro que eu sou uma pessoa que eu não posso enjoar durante a maratona, porque se eu enjoar durante a maratona, já era. Já era, já era, já era. Então, gente. Então, falha geológica. Essas falhas geológicas, o que é? Vamos supor, aqui há anos e anos e anos, não vai dar de me fazer a comparação, aqui há anos e anos e anos, vamos supor que essa mesa aqui, essa fresta aqui, é uma falha geológica. Ela se parte de ponta a ponta. Em 1906, a cidade de São Francisco sofreu um tremor de terra poderosíssimo e resultou em um tremor de terra e onda gigante. Gente, o filme Terremoto. O filme é muito bom para ilustrar o que eu estou falando aqui. Claro, tem coisas que não é tão similar. A natureza nos últimos anos, ela passou por grandes tremores de terra, erupções vulcânicas, que mudaram a história da humanidade várias vezes. Tchau, gente, até mais, fui.